Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direito à narração. Vi chegar um hipopótamo, que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança. Mas, dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa, que me atrevi a interrogá-lo, e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Isto dizendo, arrebatou-me ao alto de uma montanha. Inclinei os olhos a uma das vertentes e contemplei, durante um tempo largo, ao longe, através de um nevoeiro, uma coisa única. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. As raças todas, todas as paixões, o tumulto dos impérios, a guerra dos apetites e dos ódios, a destruição recíproca dos seres e das coisas. Tal era o espetáculo, acerbo e curioso espetáculo. A história do homem e da terra tinha assim uma intensidade que lhe não podiam dar nem a imaginação nem a ciência, porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu ali via era a condensação viva de todos os tempos. Para descrevê-la, seria preciso fixar o relâmpago. Quis fugir, mas uma força misteriosa me retinha os pés. Então disse comigo: Bem, os séculos vão passando, chegará o meu, e passará também, até o último, que me dará a decifração da eternidade. E assim passou e assim passaram os outros, com a mesma rapidez e igual monotonia. Redobrei de atenção, fitei a vista, e enfim ver o último, o último. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, há um capítulo muito interessante, o capítulo 7, O Delírio. Nele, o protagonista é levado em uma viagem surreal, cavalgando um hipopótamo. Esse capítulo, se nós formos desconstruir o plot do livro, afinal, o narrador começa contando a sua história pelo final e não pelo início. Se nós colocarmos na ordem cronológica o enredo, nós veremos que o delírio, essa parte da vida de Brás Cubas, é a última coisa que acontece com ele. Geralmente, a última coisa que acontece na vida de um protagonista é o clímax do livro. Então, há nesse livro uma estratégia de esconder, de ocultar o clímax do livro. No início do capítulo, o narrador diz que nós podemos saltá-lo, que ele não é importante. Pensando na ironia e no deboche desse narrador, nós podemos constatar que isso, na verdade, é uma pista de que aquele é o capítulo mais importante do livro. E qual a importância desse delírio? Um primeiro aspecto é que ele está ligado ao humanitismo, que é uma filosofia elaborada pelo amigo de infância de Brás Cubas, Quincas Borba. O humanitismo é um sistema de ideias que, mais que uma paródia da filosofia da época, é algo que perpassa todo o romance. São ideias que, contrastadas com a trajetória de Brás Cubas, nos permitem perceber a mensagem do livro. Ali no humanitismo estão as grandes questões que Machado trata nesse romance. Ao apresentar o humanitismo para Brás Cubas, Quincas Borba diz numa carta que ele explica e descreve a origem e a consumação das coisas. No delírio, o hipopótamo diz para o personagem principal que eles vão para a origem dos séculos. Chegando lá, Brás Cubas encontra a natureza, ou Pandora, uma figura que lhe mostra um desfilar de todos os séculos, do primeiro aos futuros. Ou seja,
tal qual o humanitismo, a origem e a consumação das coisas. Então, esse capítulo, o delírio, é uma metáfora desse sistema de ideias que é o humanitismo, uma filosofia que sistematiza no romance os temas, os assuntos que serão desenvolvidos ali através daquela ficção. Nesse delírio há um símbolo muito importante que é o próprio hipopótamo. O hipopótamo, segundo o dicionário de símbolos de Chevalier, ele simboliza a força bruta, os vícios humanos, aquilo que na trajetória de Brás Cubas o subjugou. É no contraste desse sistema de ideias, desse capítulo que é tão importante para o livro, né, que Machado trouxe para o início, escondendo o clímax, afinal ele está interessado nas digressões e não no enredo, e nessa, que é a maior das digressões do livro, está a chave de interpretação do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas.